Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o gigante da colina. Galera, sei que tu tá chateado, sei que tu tá puto da vida, tá? Vasco não tem entregado dentro de campo aí, fora de campo também é aquilo que a gente quer como torcedor, né? Mas fala de paixão, fala futebol, fala Vasco da Gama, coração aperta, comprime e a gente também não vive sem ele, tá? Então vamos bater essa resenha de Vasco para vascaíno, tá? Bate aquele papo maneiro e legal. Antes disso, antes de falar do sorteio e algumas novidades que você não está sabendo, tenho certeza disso, eu estou trazendo aqui de primeira perna. Tá lembrado? Então, vamos estar trazendo essa notícia aqui para você, mas curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Galera, ajuda aí. Chegamos na metade do caminho. Chegamos na metade do caminho dos 1000 inscritos. Entre aspas, tá? Dá uma olhadinha lá, pega um link, manda pros coleguinhas, grupo do WhatsApp, aí a galera aí do Vasco aí, apoia aí o Washington Cunha no canal Falando de Vasco. A gente precisa chegar a 1000 inscritos, irmão. Eu não tenho como fazer isso, preciso da tua ajuda. Valeu? Vamos lá, a gente é polêmico, né? A gente participa aí de algumas lives de uns colegas, companheiros que são associados, tá tudo aqui na descrição, aqui os colegas aqui, meio polêmico, mas tamo aí, né? Vascaíno é assim mesmo. Bom, Sul-Americana Playoff, parou. Playoff. E qual é o maior gigante do Vasco? 2.800 metros. Que isso? 2.800 metros de altitude. Lá no Banco Guayaquil, tá? É o estádio do Del Valle. Esse jogo vai acontecer no dia 16 de julho. É a Playoff. O primeiro gigante é a altitude 2.800 metros. Lembra Vasco jogando contra o Melgar? Iniciando aí as primeiras rodadas aí da Sul-Americana, de 6 jogos, a gente participou da chave G, tá? E tinha lá Lanús, tinha lá Vasco, Melgar e Puerto Cabello. E terminou dessa mesma forma. Do início começou, terminou dessa forma. E Vasco foi jogar lá em Arequipa, Peru, 2.300 metros. Tá? De altitude. Agora o Vasco está pegando a maior altitude, 2.800, primeiro gigante aqui para o Vasco, tá? Ainda bem que o nosso Fernando Diniz está introduzindo aí o dinizismo sobre os jogadores, dando esporro para tudo que é lado e xingando meia dúzia de palavrão que eu e você conhecemos e fora que a gente ainda não conhece, mas há de conhecer, tá? Porque é impossível sustentar a equipe do jeito que está, errando tanto. E Fernando Diniz, ainda bem que é um cara que não tem medo de cobrar. Ele cobra mesmo e pronto, e acabou. Então ele tem um mês aí depois do último jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Vai ser 12 de junho. Falo disso daqui a pouco. Então ele vai ter um mês aí. Dia 16 de julho, tá? Mês que vem, tem tempo pra caramba para o Vasco aí se reformular em todas as suas ideias. Tem tempo pra caramba para o Vasco conseguir aí recuperação física, na fisiologia, tá? Tem tempo pra caramba aí para atleta que tá dentro aí do departamento médico, que já começou a treinar como estrela e o DVD, encorpar no time. Tem tempo pra caramba pro Maurício Lemos voltar pra zaga, porque a gente não aguenta mais ver a cara do João Vitor. Não aguentamos mais, com tanto erro. Outro recado, Lucas Piton também já é um cara que está merecendo um banco desde o ano passado, tá? Esse moleque não é revestido de ouro, tá? E ninguém é pau mandado para esse moleque, tá na hora de dar um banco. Pô, colocar quem? Coloca qualquer um, meu irmão. Mas não dá para continuar errando como ele erra, tá? Então, para mim, esses dois já tem que começar já a pensar em banco, tá? Porque vive errando. E Del Valle e Vasco, dia 16 de julho. Lá no Banco Guayaquil, tá? 2.800 metros. Vasco tem que chegar lá com a proposta de 0-0, 1-1, 2-2 ou 1-0 Vascão. Pode chegar até com meio gol, mas tem que chegar aqui com a vitória, com empate. Porque no dia 23 de julho, Del Valle vem para São Januário enfrentar aqui na Barreira, tá entendendo? A classificação para as oitavas de finais da Sul-Americana, beleza? Então fica assim, Vasco sobe primeiro dia 16 de julho e dia 23, 7 dias depois, Vasco recebe Del Valle e aí a gente vai definir se vamos ou não vamos dar continuidade. Falando sobre Del Valle, é um camarada aí, é um clube chato pra caramba,
2021, 2022, chegou na final, venceu o Sul-Americano, está acostumado a lidar aí com Libertadores e está acostumado também a desclassificar o Flamengo. Então, todo cuidado é pouco, meu irmão. Não é qualquer time, mas também não é um time imbatível, tá? Então, vamos acreditar nesse trabalho aí do Fernando Diniz. Se caso o Vasco passar da playoff, que é o terceiro lugar da Libertadores e o segundo lugar da Sul-Americana, aí a gente vai entrar na Sul-Americana de novo, tá? Porque a gente sai para disputar essa playoff e entra de novo e a gente vai encarar nada mais, nada menos do que o Mushuc Runa. Mushuc Runa que a gente ficou zoando aqui, que time de índio que desclassificou o Corinthians, foi invicto, tá? Da sua classificação, da sua chave. É um time que é encorpado direitinho, joga direitinho, encaixadinho, porém é um time desconhecido, tá? Mas tem um outro gigante sem ser o Mushuc Runa, tá? É a altitude também, tá? No dia 13 de agosto, tá? Que será o primeiro jogo. Mushuc Runa e Vasco, caso o Vasco passa, tá? Se o Vasco não passar, vai ser Del Valle e Mushuc Runa, tá? 2.600 metros. Mas o Del Valle já está acostumado a jogar em altitude, o Vasco não. Então, vamos torcer que seja o Vasco que enfrente o Mushuc Runa dia 13 de agosto, que vai ser as oitavas finais da Sul-Americana, tá? Dia 13 vai ser o primeiro jogo, torcer aí para ser um empate, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, não interessa, ou meio gol, tá? Meio gol do Vasco lá, traz a vitória e resolve dentro de São Januário, que vai ser no dia 20 de agosto. Caso o Vasco passe do Del Valle, tá? Passou o Del Valle, pega o Mushuc Runa. Se vencer o Mushuc Runa, aí a gente vai para as quartas de finais da Sul-Americana. E aí já fica um pouco mais suave, beleza? Vasco poderia ter evitado isso tudo, de passar pelo Del Valle, se não fosse displicente, irresponsável e falta de compromisso com a sua torcida e com a instituição, tá? Pena que Fernando Diniz chegou aí no meio desse tiroteio. Eu sabia que isso ia acontecer, não dá para cobrar o homem, tá? E falando agora de um outro sorteio, tá? Copa do Brasil. Vou discorrer todos eles, são 16 times. Vasco, nada mais, nada menos, pegou CSA, irmão. CSA. Se eu não me engano, CSA tá na terceira divisão. Se eu não me engano, CSA tá na terceira divisão, tá? Vasco vai estar enfrentando CSA e Vasco dia 30/7, tá? 30/7 em Alagoas. Vai pegar o CSA pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. E de volta, tá? Vai ser Vasco e CSA dia 6/8. No outro mês, tá? Vai estar pegando o CSA em casa e garantindo aí a sua classificação. Claro, continua ainda a mesma linha de pensamento. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ou meio gol, meu irmão. Meio gol é um golzinho só, simples, básico. Sai de lá de Alagoas lá contra o CSA, tá? Com uma vitória ou um empate, decide dentro de casa e mata a gente do coração, como foi, né? Contra o Operário, que quase matou o velho aqui do coração. Pô, eu não posso ver penalidade mais do Vasco, entendeu? Não dá para aguentar, meu irmão. Haja coração. Eu já tive 4 infartos. Vendo o Vasco jogando desse jeito aí em penalidade, meu irmão, vou ter o 5º infarto. Então, haja coração, meu irmão. Não dá, tá? E lembrando, senhores, deixa eu te falar uma coisa sobre o CSA, tá? Falar uma coisinha só para os senhores. Você sabia que o CSA já desclassificou o Vasco e um baita de um time do Vasco? Em 1992, meu irmão. Nada mais, nada menos. Sabe quem estava lá no banco de reserva? O Bob. Meu irmão. O Bob estava lá e, ó, Valdir Bigode, parceiro. Valdir Bigode, tu tava nesse elenco aí, meu irmão. Pô, brincadeira, deixou o CSA desclassificar a gente. Baita de um time do Vasco em 1992. CSA foi lá dentro de São Januário e bateu o Vasco com um ótimo timaço. Entendeu? Tava Romário, tava uma galera lá do Vasco lá e perderam, tá? Pro CSA de 1-0, fomos desclassificados. Mas, né, passando os anos, o Vasco cansou de desclassificar a CSA. E esse ano também não vai ser diferente, beleza? Positividade nisso aí. Deixa eu discorrer para você aqui rapidamente como foi esse sorteio que eu fiz questão de anotar da Copa do Brasil. Porque aqui também tem santista, tem corintiano, aqui tem palmeirense, tem uma galera palmeirense aqui, tem uma galera da Paraíba, tem uma galera aqui no canal aí de longe,
também não posso só falar do meu time, deixa eu dar uma moral pros caras, né? Então tá aqui, ó, São Paulo e Atlético Paranaense, tá? Atlético Paranaense e Flamengo, Retrô e Bahia. Bahia se deu bem, né? Fluminense Internacional, jogão, meu irmão. Vai dar braba aqui. CRB e Cruzeiro, tá? Cruzeiro, eu vejo uma vantagem aqui do Cruzeiro, que o Cruzeiro voltou a jogar bola. Mas lembrando que o CRB já desclassificou o Cruzeiro também lá no passado também, tá? Vasco, CSA, tá? Ou melhor dizendo, CSA e Vasco, e Corinthians e Palmeiras. É o clássico, tá, irmão? O clássico, Corinthians e Palmeiras. A parte boa dessa história aqui, irmão, teve o Botafogo também. A parte boa dessa história é que a gente não pegou os grandes, tá? Vamos botar assim, os grandes, logo nessa chave aí, tá? Nessas oitavas de final aí da Copa do Brasil. Então, dá pra gente ainda entrar um pouco mais na competição, chegar ali nas quartas finais, caso passe aí do CSA, tá beleza? Passando mais uma grana no bolso do Vasco, já ajuda mais, tá? A instituição, e a gente vai ver o nosso próximo adversário aí, que vai ver um outro sorteio. Enfim, vamos torcer para o Vasco vencer essa partida. Então, dia 30/7, em Alagoas, Vasco e CSA, e dia 6/8, Vasco e CSA no Caldeirão. Beleza? Anotou tudo aí? A gente vai estar sempre trazendo aqui no canal direitinho para você. Vamos para aquelas outras informações que eu falei para vocês, que a gente está apurando, trazendo aqui, ó. Pumita foi convidada a jogar na sua seleção Uruguai, tá? Para estar jogando contra o Paraguai e contra a Venezuela pela sua seleção. Ele falou que quer espaço, provavelmente não vai, tá, renovar o seu contrato com o Vasco. Eu fiquei trazendo essa notícia, eu não trouxe. Provavelmente ele não renova o seu contrato aí com o Vasco, porque ele está querendo se afiliar a um time onde ele pode ter mais minutagem, mais tempo, tá, em campo, e não está sendo reserva absoluto do PH, já que o PH é um cara muito difícil, tá? Tá aí saindo, recebendo um cartão vermelho ou tá sendo lesionado. Ele é muito forte, o cara aí, a gente entende que ele tá em todas, tá? Então, o Pumita provavelmente pode estar de saída do Vasco e ele quer a seleção. O foco dele é a seleção. Só que o problema é que quando ele chega na seleção dele, tá, do Uruguai, ele é sempre reserva. Então, é um jogador que ele precisa entender que ele é reserva. Enfim, a não ser que ele caia num timezinho lá abaixo, lá onde que ele seja absoluto, como lateral direita, beleza? Outra coisa aqui também, galera, deixa eu falar para vocês, antes de tudo, tá? E terminando o vídeo aqui com essa notícia. Paier, o senhor Carlos Amoedo informou que o clube negocia a rescisão antecipada do contrato do camisa 10, tá? Informação do GE. Ele trouxe aí uma entrevista depois do sorteio da CBF e ele me fala duas coisas que nos preocupa. Primeiro é a saída do pai antecipado. Por que isso me preocupa? Tem uma galera paetista aí, paeteiros, os caras aí que veneram o Paier. Outros caras aí também que veneram o Felipe Coutinho. Vou te dar uma ideologia. Tira o nome do Coutinho, o mesmo jogador, e bota Zezinho. Você ficaria com o Zezinho no seu time? Tira o nome do Paier, tá? E bota Zezinho. Você ficaria com o Paier? Não ficaria, irmão. Não ficaria. Então tem que se lamentar pelos esses caras. Porque é uma grana, coisa que o Vasco precisa, tá? E tem condições com esse dinheiro trazer um cara mais jovem. Um cara que pode trazer um resultado positivo naquela zona ali que é um meia construtivo, irmão. E não a gente ficar se apegando no jogador por causa do nome. Porque se eu trouxer aqui o parâmetro sobre esses dois atletas, a gente vai ver que eles jogaram pra caramba, mas jogaram em outros times, que inclusive dentro do Vasco não fizeram nada. Não conseguiram no mínimo ganhar um carioca. Os caras do porte que nem do Paier. Lá no Olympique de Marseille, pô, o cara não consegue ser campeão de jeito nenhum. Entendeu? O Coutinho, por onde ele passou, ele conquistou, mas lá fora na Europa. Aqui no Vasco ele não conquistou nada. Foi um belo de um ativo, foi uma venda mais vendida aí da época e voltou o nome, porque o jogador tá faltando.
Então não adianta ficar se apegando. Sabe por causa de quê? Quando eu falo que aqui a gente é tratado como, até uma palavra até pesada, eu vou até trocar ela, somos tratados como cabeça de gado, eu troquei a palavra, tá? Cabeça de gado. O que é cabeça de gado? Entendeu? Eu tive a oportunidade de estar em Goiânia, entendeu? E visitando as fazendas lá, pô, esse aqui é minhas cabeças de gado. Quantos gados tu tem? Ah, tem 100. 1, 2, 3. É só número, meu irmão. Número e dinheiro. Você só enxerga dinheiro no campo e número. Quanto mais ele tem, mais ele ganha. E o torcedor vascaíno é isso. Quanto mais tem, mais ganha. O Paê chegou aqui em 2023 arrebentando. 2024, 2025, acabou o Paê. O Coutinho a gente está esperando ele até agora. Tá entendendo? Esse último jogo aí, errando um passe de 2 metros. O dinheiro que investe nele, investe um jogador que tenha mais potencial. Um exemplo, vou usar um exemplo aqui. Se a gente conseguisse trazer o Bruma, que foi para o Porto, se a gente conseguisse trazer o Brian Rodrigues, se a gente consegue trazer aí, se conseguisse trazer na época aí, que a gente estava querendo, aquele rapaz que era do Palmeiras e foi para o Atlético Mineiro, entende? Então a gente pagaria aí 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, mas um cara que vai resolver aquela posição, entendeu? Aquela posição. E é complicado, irmão. É complicado, porque fica uma torcida, não, o Paê é craque, meu irmão, mas não serve mais pro Vasco. Vasco tem cabeça de bagre demais. Ah, o Coutinho serve pro Vasco. Não serve, não serve. Pro time que hoje o Vasco o Coutinho é um cara que passa confiabilidade para os seus parceiros, mas ele deixa a desejar no seu futebol. E você repara aí, ó, a última vez que ele jogou bola pra caramba e as outras partidas como foi. Então é assim, é jogador momentâneo. Eu sempre falei do Paê, jogador momentâneo. E quando eu falo que a gente é cabeça de gado, porque olha o que esse cara faz. O Vasco tá adiantando, eu sempre falo aqui no canal, o Vasco tem data, hora e dia para trazer notícia ruim, tá? E hoje, numa entrevista, ele veio falar que estão adiantando o contrato do Paê, tá? No contrato do Paê, o Paê não jogar mais no Vasco. O Paê não joga mais no Vasco. Eu te dei a notícia triste agora, você que é o cara do Paê. Os Paete aí, né? Conforme você fala. O Paê não joga mais com a camisa do Vasco. Você acha que ele entregou a casa à toa? Você acha que ele foi resolver problemas particulares lá na França à toa? E uma galera falando que o contrato dele ia até dezembro. Pô, não viaja na batatinha, cara. Tá desenhado bonitinho. Que o cara veio, se atrapalhou todo, fez um merdereiro que só... O cara deu as costas e nem tchau deu pra sua torcida. Entende? A ingratidão, a gente foi lá, eu sou um idiota, porque eu fui lá no aeroporto buscar ele, recepcionamos um cara aqui no Rio de Janeiro, Brasil, Brasil, Brasil. Olha como é que o cara vai e trata o torcedor vascaíno. Poderia ter preparado uma despedida para ele, mas não tinha clima? Problema, meu irmão. Pelo menos agradecer a torcida do Vasco. Sabe o que ele vai fazer? Escuta o que eu estou te falando. Ele vai emitir uma nota, tá entendendo? Ele vai lançar no Twitch, vai lançar aqui em outras plataformas, tá entendendo? Vai lançar em outras plataformas, entendeu? Para poder se despedir da torcida vascaína. Pelo amor de Deus, né, pô? A gente tem que deixar de ser inocente. E o Coutinho é a mesma coisa. Coutinho é a mesma coisa. Minha opinião, eu gosto muito do Coutinho quando ele joga bola, quando ele consegue jogar bola. Quando ele não consegue jogar bola, eu olho o dinheiro que o Vasco gasta dele, poderia ter trago o Rony. Poderia ter trago o Rony. Poderia trazer qualquer um jogador que está na tua cabeça. Pô, esse cara podia jogar aqui no Vasco. O dinheiro que estava investindo nesses dois, embutia nesses caras. Entendeu? E é essa a opinião. E agora, outra notícia triste, que a janela de junho, ela já se abriu, tem 2 dias já de janela, não foi anunciado nenhum jogador, tá? Se tem aí discorrendo na mídia até o momento que eu vejo aqui, não tem, beleza? E outra coisa, o CEO, conforme foi dito, o Carlos Almoedo, ele disse na sua entrevista que o Vasco não vai contratar jogadores, porque eles vão dar prioridade a contratar um CEO. Eles vão contratar o cara para poder fazer o trabalho que ninguém está fazendo, que o Marcelo Santana fez.
É esse o problema. O Vasco vai colocar um outro cara no lugar do Marcelo Santana, já que eles mandaram embora. Tem data e dia certo para dar notícia. O Vasco poderia ter dado essa notícia antes. Não vamos contratar ninguém, vamos contratar primeiro, tá? Um técnico, um diretor de futebol, qualquer coisa, tá? Para colocar no lugar do Marcelo Santana, já que não faz mais parte. Não, esperou essa data para poder falar. Notícia ruim do Vasco tem dia, hora marcada para poder falar, tá? Só que a gente é vacinado e a gente, infelizmente, não tem o que fazer e somente aceitar, beleza? Por isso que eu gosto das lives desde o mundo. Eu dou 50% de razão para ele e outro 50% eu vejo que é pura loucura, tá? Galera, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações. Todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Olha só, o próximo jogo do Vasco vai ser dia 12 contra o São Paulo, tá? Aqui, ó, só para discorrer para vocês. Até mesmo esse momento que eu vos falo, o Vasco tem 11 jogos, tá? Tem 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, tá com 10 pontos, tá no Campeonato Brasileiro, é o 15º lugar, e por sorte, aquela matemática que a gente fez, tá? Ninguém que estava ali embaixo conseguiu vencer, só um time que empatou e se encostou com o Vasco, que foi o Vitória. O resto, meu irmão, tá aí. Essa é a nossa tabela, que é idêntica, tá? É espelho, tá? Da janela do Campeonato Brasileiro do ano passado. Fui!